Democracia é o espaço em que todos os segmentos da sociedade encontram expressão política em defesa de seus interesses, exceto os intolerantes, antidemocráticos e os delirantes. A violência política do 8 de janeiro foi uma expressão delirante e irracional de pessoas manipuladas pela extrema-direita com propósito político antidemocrático e anticivilizatório. São herdeiros do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, com práticas similares à do stalinismo na ex-União Soviética. O Brasil, desde o impeachment de Dilma e do advento da Operação Lava Jato, teve sua estrutura política fendida pela agudização da polarização. Daí emerge a figura do ex-capitão, medíocre deputado federal, Jair Messias Bolsonaro. Ergueu-se como uma ameaça à nossa democracia e para isso trabalhou durante todo o seu governo. Sempre desejou impor ao Brasil um regime autoritário e não conseguiu porque as Forças Armadas não lhe acompanharam. Termos nos livrado dele pela via do voto foi resultado da resistência das forças democráticas presentes nas instituições e na sociedade, além de uma reafirmação da cultura política democrática da nação. Porém, o único recurso que se apresentou como viável para derrotá-lo foi a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com o apoio de uma ampla frente democrática. E Lula, na composição do seu governo, respeitou essa base, tendo inclusive feito acordos com o Centrão para garantir sua governabilidade. Recentes declarações de Lula contra a independência do Banco Central, a acusação de golpistas aos que votaram no impeachment de Dilma Rousseff, entre os quais se encontra meia dúzia de seus ministros, a declaração de neutralidade em relação à invasão de tropas russas na Ucrânia e a defesa de regimes autoritários como o da Venezuela e o de Cuba, mostram que a concepção tacanha de democracia persiste entre as forças petistas. Estas e outras questões nós iremos debater nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 19 horas, em nosso canal no YouTube, na série Democracia Hoje. Participarão Elimar Pinheiro do Nascimento, sociólogo, cientista político, vice-presidente do IEPFD, Gustavo Krause, ex-ministro, ex-governador, João Rego, psicanalista, cientista político e atual presidente do IEPFD, Luiz Sérgio Henriques, ensaísta, tradutor e colunista do Estadão, e Marco Aurélio Nogueira, cientista político e colunista do Estadão. Abaixo, na descrição desse vídeo no YouTube, segue o link da live. Não esqueça de ir lá no YouTube e clicar em definir lembrete para ser avisado no dia. Até lá!